Olá, meus amores! Então vamos que vamos. Na aula passada, nós falamos que entraríamos nesta nossa aula de hoje dentro de inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Lógico que, para falar de prova ilícita, precedente é falar sobre a liberdade dos meios de prova. Mas eu andei olhando e conversando aqui com o pessoal e percebi o seguinte, que dentro da nossa lista de princípios, né, a gente começa abordando o princípio da inércia, que leva a gente à análise do sistema acusatório, depois o favor-rei, o indúbio pro réu, diferenciando os dois, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. E aí, eu realmente era para ter falado sobre juiz natural e promotor natural, mas são princípios que têm, assim, uma situação mais resumida num primeiro momento. Então, a gente não precisa explanar muito sobre a questão do juiz natural, porque quando a gente pensa no princípio do juiz natural propriamente, a gente está, na verdade, trabalhando questões relacionadas à competência. E lá na frente nós vamos falar sobre competência. Então, o que nós vamos mencionar agora a respeito do princípio do juiz natural é quase que uma questão conceitual, mostrando a você a relação do princípio do juiz natural com questões como o promotor natural, como institutos, tal qual o Instituto do Desaforamento, que eu acho interessante a gente vincular desde logo, criando uma linha de raciocínio. Então, a gente vai fazer isso agora. Mas eu vou trabalhar competência lá na frente, certo? E aí, lógico que a gente vai voltar a trabalhar a discussão do princípio do juiz natural, porque se o juiz é incompetente, ele não é, obviamente, o juiz natural da causa. Então, quando a gente pensa no princípio do juiz natural, a gente tem que lembrar que ele é corolário da própria imparcialidade do julgador. Então, se existe algo necessário à garantia da imparcialidade, além, obviamente, né, dos institutos de impedimento, suspeição, que são institutos que visam resguardar a imparcialidade do julgador, quando a gente pensa no princípio do juiz natural, a gente vai, óbvio, lembrar de imediato que a Constituição estabelece que ninguém será processado e julgado senão pela autoridade judiciária previamente competente. Não é isso? Então, quando a gente pensa no princípio do juiz natural, que é consagrado como uma garantia constitucional fundamental individual, certo? Então, é um direito fundamental individual, está previsto no artigo 5º da Constituição, em dois dispositivos. Então, ele tem respaldo tanto no artigo 5º, inciso 37, como no artigo 5º, inciso 53, né? Número em romano é um empecilho na nossa vida, troço chato, mas, de qualquer forma, não tem jeito. Com o tanto de inciso que tem o artigo 5º, a gente acaba tendo que aprender realmente, ou lembrar, né, a parte de numeral romano. Fazer o quê? Então, o artigo 5º, inciso 37, ele estabelece que é vedado o tribunal de exceção. E o que seria o tribunal de exceção? Na verdade, o tribunal de exceção, gente, é um tribunal ou um juízo criado, indicado para atuar numa determinada causa específica. Então, como se eu estivesse criando um tribunal para processar um fato que é conhecido, que é precedente, ou seja, eu escolher um juiz a dedo para funcionar num determinado processo. Isso seria criar um tribunal de exceção. E isso, óbvio, vai afetar ou comprometer a imparcialidade do julgador. Então, exatamente por isso, o inciso 37, ele caminha de mãos dadas com o inciso 53. Então, quando eu penso no juiz natural, eu penso num juízo previamente competente, de acordo com as normas de competência que estão previstas desde a Constituição Federal até o Código de Organização Judiciária de cada estado. Então, para que o juiz seja realmente um juiz competente, é preciso que ele tenha todas as esferas de competência. É preciso que ele seja competente em razão da matéria, é preciso que ele seja competente em razão do lugar e é preciso que ele seja competente em razão da função. São aquilo que a gente chama de competência ratione materie, ratione loci,
Ratione persone. Questões que, novamente, nós vamos observar mais para frente no nosso curso, ok? Nesse primeiro momento, o que eu preciso é que você entenda que realmente, para que eu garanta a imparcialidade do julgador, é preciso que o juízo seja não um juízo escolhido para o fato, mas sim um juízo que já tenha a competência pré-definida de acordo com as normas processuais. Novamente, que se iniciam na Constituição, passam pelo Código de Processo Penal e desembocam na organização judiciária de cada Estado. Dentro desse contexto de garantia da imparcialidade, da impossibilidade de um tribunal de exceção e das regras de competência pré-determinadas, surge aqui uma pergunta, que é uma pergunta muito comum e que eu preciso que você tenha uma linha de raciocínio para a resposta, ok? Que é a seguinte: o Instituto do Desaforamento viola o princípio do juiz natural? Então, essa é a nossa pergunta, ok? Se o Instituto do Desaforamento, então, o desaforamento viola o juiz natural? É isso que eu quero saber, ok? E aí, a primeira coisa, óbvio, parte da premissa, né? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é o desaforamento, certo? O desaforamento, gente, ele está previsto no artigo 427 e seguintes do Código de Processo Penal. Ele é um instituto atrelado, presta atenção nisso, ele só existe quando a gente pensa no tribunal do júri. Então, é um instituto atrelado ao procedimento do tribunal do júri. Ana, mas afinal de contas, o que é o desaforamento? Reparem, o júri, gente, ele é, na verdade, constituído de um órgão, ele é formado por um órgão que a gente chama de órgão complexo. Uma sentença no tribunal do júri, eu não sei se eu já falei isso em algum momento anterior, mas uma sentença no tribunal do júri, ela é o que a gente chama de sentença subjetivamente complexa. E o que é uma sentença subjetivamente complexa? Ela surge de duas cabeças pensantes. Ana, como assim duas cabeças pensantes? Veja, a sentença do tribunal do júri, ela é formada pelo veredito, e esse veredito parte do conselho de sentença e da aplicação da pena, que é, óbvio, função do magistrado, do juiz presidente do tribunal do júri. Então, a sentença, ela é composta através de duas partes. Uma parte cabível ao conselho de sentença, que é o veredito, e lembrando que o conselho de sentença é formado por 7 jurados, certo? E a pena que é aplicada pelo juiz presidente. Por que a gente chama essa decisão de complexa? Ela é diferente do que a gente chama de decisão plural. Um acórdão no tribunal, no julgamento de uma apelação, é uma decisão subjetivamente plural. Como assim? Porque todos os desembargadores que participam do julgamento daquela apelação, eles decidem sobre tudo que está sendo objeto de discussão no recurso. Então, eles vão decidir se condena ou se absolve, qual é a pena, todos os aspectos abordados nesse recurso, o objeto de impugnação, eles serão decididos pelos desembargadores, que acordam. Porque acordam, né, com a OTIL, mas acordam no sentido de entraram num acordo. Então, acordam os desembargadores. Tudo bem que aí deveria ser com M, mas criou-se uma palavra própria para designar essa decisão. Então, é um acórdão em que os desembargadores decidem por maioria ou por unanimidade, mas todos votam a respeito de todos os temas que, novamente, estão sendo ali objeto de julgamento. Diferente do que acontece no tribunal do júri. No júri, repare que os jurados não podem aplicar a pena. Os jurados, eles se restringem a proferir o veredito nas respostas aos quesitos. E o juiz que aplica a pena não pode proferir o veredito. Então, eu tenho uma composição da decisão através dessas duas cabeças pensantes. Daí a gente fala, é uma decisão subjetivamente complexa, ok? Bom, fato é, gente, que os jurados, eles não são normalmente
membros do Poder Judiciário. Os jurados são 7 pessoas leigas, então o conselho de sentença, ele é formado por 7 pessoas leigas que julgam com íntima convicção. O processo penal brasileiro, ele adota como sistema de apreciação da prova o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Então, o juiz, quando vai proferir uma sentença, ele avalia as provas existentes nos autos, verifica quais foram as provas que o convenceram em detrimento das outras. Então, daí surge, né? Então, toda prova, ela tem, num primeiro momento, o mesmo valor probante. O valor é relativo, porque o juiz vai julgar em razão do confronto que ele estabelece de uma prova com outra. Então, ele examina as provas dos autos, verifica que provas o convenceram em detrimento das outras e, com base naquelas provas que o convenceram, ele fundamenta a sua decisão. Persuasão racional. Então, já estou adiantando aqui esse princípio, que é um princípio que vai estar lá na frente, dentro da nossa discussão. Olha o tanto de slide que eu estou tendo que andar, tá? Então, a decisão, ela é dada, né? Então, o sistema de apreciação da prova utilizado no direito processual penal brasileiro é o do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Olha só a leitura disso. Persuasão racional é um raciocínio de convencimento que o juiz faz com base na análise da prova dos autos. E aí ele vai decidir, mas de forma fundamentada. Hoje, inclusive, o artigo 564 do Código de Processo Penal recebeu, em razão do pacote anticrime, o inciso de número 5, estabelecendo a nulidade por falta de fundamentação. Ainda que isso não estivesse previsto no Código de Processo Penal no momento anterior, a gente já sabia, porque o artigo 93 da Constituição, inciso de número 9, estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. É um mecanismo de controle da sociedade e isso integra a noção de publicidade dos atos processuais. Então, é uma forma que a sociedade possui de controlar a decisão do julgador. Então, os juízes, eles julgam com livre convencimento motivado ou persuasão racional. Só que o nosso processo penal brasileiro tem uma exceção a esse princípio reitor, que é, na verdade, o procedimento do tribunal do júri. No júri, que é um órgão que tem jurisdição ordinária e extraordinária. Ana, como assim jurisdição ordinária e extraordinária? Existe o magistrado, o júri é composto, enquanto órgão jurisdicional, pelo juiz, que na verdade é um membro do Poder Judiciário, um magistrado togado, investido na função jurisdicional, normalmente de forma ordinária, e os jurados, que excepcionalmente, extraordinariamente, são investidos na função jurisdicional para aquele julgamento. Só que estes jurados, eles não julgam com livre convencimento motivado, eles julgam com íntima convicção. A palavra sentença, na sua acepção original, ela significa ou ela surge da palavra sentimento. Então, a expressão sentença, ela surge de sentire, de sentir, de sentimento. Então, ela expressa o sentimento do julgador. Lógico que o magistrado togado, ele julga sim, mas não é bem com sentimento, é na verdade com o livre convencimento motivado. Lógico que ele tem um sentire, né, uma percepção das provas, mas deve fundamentar a sua decisão com apoio nas provas dos autos e na lei, né? Agora, o júri, não, o júri não fundamenta. O júri julga com o sentimento, ele julga com íntima convicção, sem precisar explicar o porquê de decidir dessa ou daquela forma, de ter colocado o voto sim ou o voto não dentro da urna. Então, apenas você tem uma votação, sim ou não em resposta a quesitos, com o depósito de forma sigilosa, então é garantido o sigilo das votações, de forma incomunicável, existe incomunicabilidade entre os jurados, certo? Então, eu realmente não tenho como auferir se o jurado decidiu por quê, né, ou por que que o jurado decidiu dessa ou daquela forma ao depositar o voto na urna. Aliás, eu nem sei que voto partiu de quem, né? E aí o que que acontece? Acontece o seguinte,
Eh, Nos crimes dolosos contra a vida, que são submetidos ao tribunal do júri, né, que são da competência do tribunal do júri, eu preciso resguardar, ainda que minimamente, a questão da imparcialidade desses jurados. Então, o que que acontece? O jurado, eu parto da premissa de que o jurado vai julgar com base nas provas que lhe foram apresentadas durante o julgamento. Então, eu tenho um julgamento que tem início e não termina até que o veredito tenha sido proferido e a sentença em audiência. Então, uma vez iniciado o julgamento no júri, pode acontecer dele durar um dia, 2 dias, uma semana. Já houve julgamento de mais de uma semana. E quando os jurados eles entram ali, eles ficam incomunicáveis. O jurado não sai de dentro do tribunal do júri. Ele dorme ali, ele come ali, ele vai ao banheiro ali e ele fica incomunicável com o meio externo e também entre eles, né? Então, o que que acontece? O que eu parto da premissa é de que esses jurados, quando depositam aquele voto na urna, o fazem com base na prova que lhe foi apresentada. O problema é que, às vezes, antes mesmo do julgamento acontecer, antes da sessão plenária ocorrer, os juízes ou mesmo as partes verificam que a população daquela localidade, de onde são escolhidos os jurados, exatamente, porque os jurados são pessoas leigas extraídas do seio social daquela comunidade, muitas vezes a gente verifica que aquela população, ela já está com uma decisão pré-definida. Ana, me explica isso de uma outra forma. Então, eu vou te dar um exemplo. O melhor exemplo é esse aqui. Imagine que você tenha numa cidade do interior, o rapaz matou a namorada, ok? Então, o rapaz matou a namorada naquela cidade do interior e tal, e aí aquilo gerou uma comoção social na cidade. Imagine que esse rapaz tenha tido a sua prisão decretada e ele está preso na delegacia daquela localidade e a população está toda na porta da delegacia gritando: lincha, 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 lincha. Olha só, gente, nesse caso, se a população toda está ali querendo linchar aquele acusado, veja só, ele não pode ser levado ao júri naquele local. Por quê? Primeiro, porque existe risco à sua segurança física, não é verdade? Segundo, porque, e principalmente, se a população está toda ali querendo linchar o cara, lógico que ele já está condenado. Então, numa situação como essa, cabe à defesa ou até mesmo ao Ministério Público, lembrando que o Ministério Público é também custos legis, ao próprio acusado, aos seus familiares, ou até mesmo de ofício o próprio juiz, provocar o Tribunal de Justiça pedindo ou pleiteando ou sugerindo o desaforamento, ok? Desaforar significa retirar do foro, certo? Então, é você pensar este processo de dentro dessa comarca e levá-lo para outra que esteja livre dos motivos que comprometiam a imparcialidade do julgamento. Bom, num primeiro momento, a gente consegue enxergar isso muito bem quando a defesa vai buscar o desaforamento, né? Só que não é apenas quando, olha só, a população está contra o réu. Não, pode ser o contrário. Então, vamos dar um exemplo. No estado do Rio de Janeiro, que tem uma comarca no interior, muitos anos atrás isso, que aconteceu um fato bastante interessante. Quer dizer, interessante não tem nada de interessante, é horrível. Mas é um ótimo exemplo para você lembrar que tudo pode. Veja, que o desaforamento pode ser pró ou contra, pode ser. Não faz diferença. O que se busca é resguardar a imparcialidade do júri, ok? Daquele julgamento. Eu preciso de um júri minimamente imparcial. Tudo bem que a noção do tribunal do júri, por que que existe o tribunal do júri? Porque, veja só, o crime doloso contra a vida é o crime mais fácil de ser praticado. De todos os crimes, eu poderia. Vamos imaginar que eu chegue para você e pergunte para você assim: você coloca sua mão no fogo de que você jamais praticará o crime de extorsão mediante sequestro seguida de morte? E o que eu espero é que você coloque sua mão no fogo dizendo que tenho certeza que não, né?
Agora, veja, ninguém está livre de dizer, olha, ninguém está livre de praticar um homicídio. Se eu falasse para você assim, você coloca sua mão no fogo de que você jamais vai matar alguém, você jamais poderia me dar essa resposta com absoluta certeza. Porque ainda que você tenha agido em legítima defesa, meu filho, você matou alguém. Então, e quem vai decidir se você estava ou não em legítima defesa é o júri. Então, é o único crime que realmente envolve uma situação que justifica que seja a própria população, dentro do contexto social em que a conduta foi praticada, que vá até lá e diga se no seu lugar não faria a mesma coisa. Então, num primeiro momento, essa é a ideia, a construção do motivo ou do porquê do tribunal do júri. O júri não é uma garantia da sociedade. Não é o direito da sociedade de julgar o crime doloso contra a vida, porque o crime é o crime vil. Não! É o direito da sociedade, é o direito do réu de ser julgado pelos seus pares, para que os seus pares digam se no lugar dele não teriam feito a mesma coisa. Entenderam? Tudo bem que seja isso, mas mesmo assim, um mínimo de imparcialidade é necessário. Então, ainda que você pense, ah, não, eu quero julgar o réu dentro do contexto social em que ele praticou a conduta, para saber se a população o apoia ou não, por mais que eu diga isso, o que eu pretendo é que os jurados julguem com a prova que lhe foi apresentada. Ok? E aí o que acontece? Então, nesse exemplo aqui, fica muito clara essa situação. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: era uma comarca no interior, no Rio de Janeiro, e houve naquela comunidade, naquele local, um quádruplo homicídio. Não foi um homicídio qualquer, eram rapazes que tinham entre uma média aí de 17 a 24 anos de idade, e esses rapazes, eles foram mortos da seguinte forma, ninguém sabe exatamente a ordem, enfim, mas primeiro eles foram colocados junto a um muro e foram simplesmente fuzilados, ok? Depois disso, os corpos foram arrastados até dentro de um trailer e tiveram as mãos decepadas. E aí colocaram fogo nesse trailer, ok? Então, esse não é um homicídio qualquer, você não concorda? Bom, e aí, nessa investigação e nesse processo, acabou sendo indiciado e depois acusado como mandante do crime um vereador daquela localidade. Então, ele foi tido como o mandante desse crime e ele já tinha, gente, vários inquéritos instaurados em que ele tinha sido indiciado, várias denúncias que tinham sido oferecidas e sempre ou o inquérito ia para o arquivo ou quando a denúncia era oferecida, quando se chegava a denunciar o réu, no final, o que acontecia? Olha só a situação. No final, na hora da pronúncia, ele era impronunciado por insuficiência de provas. Ou seja, embora existissem vários processos já contra ele nunca tinha sido levado a júri. Em todos os casos era caso de homicídio. E ele nunca tinha sido levado a júri, porque nunca chegava a ter prova suficiente para que ele fosse julgado em plenário. E aí ele era sempre impronunciado ou nem chegava a ter processo. Nesse caso específico, tinha prova suficiente e o juiz havia, inclusive, decretado a prisão desse vereador que se encontrava preso nessa ocasião. Mesmo assim, a pronúncia foi proferida, ele ia ser levado a julgamento, só que antes do julgamento, houve um pleito eleitoral na comarca e ele, mesmo preso, candidatou-se a vereador e foi eleito com 80% dos votos locais. 80%. Não sei se você sabe, mas a eleição mais difícil de todas é exatamente a eleição para vereador. Por quê? Porque os votos pulverizam. Todo mundo tem um parente, um vizinho, um conhecido que é candidato. E aí é a eleição de maior pulverização dos votos. Não é uma eleição majoritária. Então, o que acontece? É muito difícil um vereador ter 80% dos votos locais. O fato por si só de alguém ser eleito não justificaria o desaforamento. Mas nesse caso específico, 80% dos votos, filho, era coisa demais. E aí, o que aconteceu nesse caso concreto? Nesse caso concreto, o próprio juiz, diante do resultado da eleição, oficiou o tribunal pleiteando o desaforamento. Na verdade, ele era o chefe do grupo de extermínio e a população da localidade aplaudia o que ele fazia. Os rapazes tiveram as mãos decepadas porque eram
punguistas, batiam carteira, praticavam furtos, roubos e tal. Por isso as mãos decepadas. E aí o que acontece? Isso é apenas um plus, né, não faz diferença. Mas assim, o que eu quero que você veja é que nesse exemplo específico, diferentemente daquele caso em que a população quer linchar o réu, nesse caso, esse cara já estava absolvido. Porque se a população, com ele acusado pelo quádruplo homicídio, preso, votou em 80% nele, olha só, ele já está absolvido no dia do julgamento. Então, o juiz oficiou o tribunal e o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro decidiu, nesse caso, por desaforar o processo. Quando o tribunal, quem decide novamente é o tribunal, ficou claro, tá? Quando o tribunal decide pelo desaforamento, o tribunal vai escolher para que comarca o processo vai. Ficou claro isso? Muito bem, então ele escolhe para que comarca o processo vai. Tem que ir para a comarca, de preferência, entre as adjacentes. Mas é a comarca mais próxima, dentro da mesma região, com as mesmas peculiaridades regionais, mas livre dos motivos que justificaram o desaforamento. Então, o tribunal vai examinar e vai verificar para que comarca deve mandar aquele caso, ok? E aí, o processo é desaforado para a realização do julgamento em plenário, certo? Mas aí vai surgir uma pergunta. A pergunta é a seguinte: Ana, quando o tribunal escolhe a comarca que para onde o processo vai, isso não seria um tribunal de exceção? Entenderam agora? Esse é o vínculo do desaforamento com a figura do juiz natural. É a preocupação sobre se o desaforamento não caracteriza um tribunal escolhido para o fato. Entendeu isso? E aí, qual é a consequência, qual é a resposta que você tem que dar numa pergunta dessa? Não. O desaforamento não viola o princípio do juiz natural, porque ambos os institutos foram criados pelo mesmo motivo. O Instituto do Desaforamento foi criado, ele existe, previsto em lei, exatamente para resguardar a imparcialidade. Além disso, o Tribunal de Exceção é um tribunal criado após o fato. O Instituto do Desaforamento já está previsto em lei. O que não seria possível era você desaforar num processo anterior à existência dessa previsão legal, entenderam? Então, o que você tem aqui é que o Instituto do Desaforamento não é incompatível com o princípio do juiz natural, porque ambos os institutos têm a mesma finalidade: resguardar a imparcialidade. Ok? Agora vejam só, gente, tem algumas coisas, já que você entendeu sobre o desaforamento, tem algumas coisas sobre o desaforamento que eu preciso que você saiba. Quais são os motivos que justificam o desaforamento? O primeiro deles é a demonstração de parcialidade da comunidade local. Certo? Então, esse é um motivo a justificar. Outro motivo pelo qual o desaforamento pode acontecer é, vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma obra no tribunal daquela cidade, no fórum local e tal, e que não tenha condições físicas de realização do júri naquela localidade. Nesse caso, poderá haver o desaforamento, mas muitas vezes, em determinadas situações, os jurados são utilizados da própria comunidade original. Ok? Você desafora para uma comunidade próxima, mas traz os jurados da outra localidade. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é a hipótese do réu que está preso e aquele júri daquele local não tem condições, por uma questão de agenda, de realizar o júri nos próximos 6 meses. Nesse caso, para evitar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pode haver o desaforamento. Novamente, eu vou repetir, o desaforamento ele pode ser requerido pelas partes, né? Isso, acusação, defesa, o próprio réu, seus familiares. Pode acontecer também pelo próprio juiz. Quem decide é o tribunal. E existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, 700 e qualquer coisa, não me pergunte o número, não consigo guardar de cabeça, mas 700 e alguma coisa que vai dizer o seguinte, que é nulo o desaforamento sem que haja oitiva da defesa. Então, a defesa tem que ser ouvida. Lógico que quando é a defesa que requer o desaforamento, a defesa já se manifestou em suas razões, né? Mas, se foi a acusação, ou se foi o juiz que pleiteou de ofício e tal, antes de decidir, o tribunal tem que abrir vista à defesa e dar a
possibilidade da defesa apresentar as suas contrarrazões, ok? Existe uma outra decisão, um outro posicionamento da jurisprudência a respeito do desaforamento que é importante de ser trabalhado por nós aqui também. Isso não tem súmula, não tem súmula, é posição jurisprudencial. Qual é essa posição? De que os casos de repercussão de grande mídia não tem por que ser desaforado. Então, eu vou dar o exemplo. Imagine o caso dos Nardoni. Você ia desaforar, ou Suzane Richthofen, você vai desaforar para onde, filho? Para a Lua? Entendeu? Não tem como, né? Então, aí não adianta você, aqui ou ali, vai dar na mesma. Então, nesse caso, não é caso para desaforar, ok? Entendido? Então, esse é um ponto importante que a gente precisava trabalhar, a questão do desaforamento. Só que existe uma outra hipótese que a gente também tem que discutir, vinculada à questão do princípio do juiz natural, que interessa. E aí eu poderia usar outras comarcas mais recentes, mas eu gosto muito de usar esse exemplo, porque esse exemplo todo mundo conhece. Eu poderia, por exemplo, pegar assim, no próprio estado do Rio de Janeiro, tem Guapimirim e Magé. Guapimirim hoje é município, mas antigamente Guapimirim pertencia a Magé. Então, enfim, mas eu vou pegar um exemplo que todo mundo tem certeza, tá? Só que é muito antigo, mas mesmo assim eu vou pegar esse exemplo para você entender. O exemplo é o seguinte: vamos imaginar que você estivesse diante de um crime que ocorreu no distrito de Búzios. Búzios, que hoje, badaladíssimo, armação de Búzios, depois que o Brigitte Bardot veio, né, e tal. Bom, Búzios, tá? Nem acho o Búzios lá grande coisa, eu gosto muito de Arraial do Cabo. Mas, assim, Búzios, um dia foi distrito de Cabo Frio. E a comarca era a comarca de Cabo Frio. Ficou claro? Búzios não era município nem comarca. Búzios era distrito dentro do município de Cabo Frio. Comarca, Cabo Frio. E aí aconteceu um crime dentro do distrito de Búzios, na época em que Cabo Frio era comarca. Beleza. O inquérito foi instaurado, ok? O inquérito foi instaurado. E esse inquérito durou anos e anos e anos e anos. E acontece que, no meio desse inquérito, o município de Búzios foi emancipado, né? Então, Búzios se emancipou, houve um plebiscito e tal. Búzios, que antes era distrito, virou município. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, analisando o caso de Búzios, verificou que Búzios era uma localidade que possuía receita municipal suficiente, número de habitantes que justificaria isso. E, veja, número de processos oriundos daquela região que justificavam criar a comarca de Búzios, tornando o município de Búzios uma comarca autônoma. E aí se transformaram em duas comarcas, comarca de Cabo Frio e comarca de Búzios. E aí agora que já existe a comarca de Búzios, surgiu prova da infração, indício suficiente, o MP ofereceu a denúncia. E aí vai surgir a pergunta: o MP deve oferecer denúncia onde? Em Cabo Frio ou em Búzios? Reparem que essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente pensa no princípio do juiz natural, a gente costuma pensar assim: juiz natural é o juízo previamente competente. E aí a gente pensa, previamente competente a quê? Ao fato ou à denúncia? E aí, gente, por incrível que pareça, é o juízo competente na época do oferecimento da denúncia, não é na época do fato. Quando o Ministério Público for oferecer a denúncia, nesse meu exemplo, ele vai oferecer a denúncia em Búzios, porque já existe a comarca de Búzios. Mas, Ana, foi uma comarca criada depois do fato, mas não foi por causa do fato. Então, não é um tribunal de exceção. Foi criado de acordo com as regras normais de criação de comarca, e não por causa desse crime em si. Entenderam? Então, nesse caso, a denúncia vai ser oferecida em Búzios, a não ser que o juiz de Cabo Frio já tenha realizado algum ato jurisdicional. Lógico que não é a hipótese, porque Búzios é muito, muito antiga, né? Mas vamos imaginar que naquela época já existisse interceptação telefônica e que o juiz de Cabo Frio tivesse decidido na fase de investigação por uma interceptação. Aí Cabo Frio continuaria competente em razão da prevenção. Ok? Entendido? Então, vamos nos lembrar disso. A alteração do limite das comarcas
Na verdade, a criação de novas comarcas e tudo mais segue o critério da prevenção. Então, se o juiz já estiver prevento da comarca antiga, continua a comarca antiga. Mas se não existe prevenção, a denúncia vai ser oferecida na comarca nova, ok? E isso não caracteriza violação ao princípio do juiz natural, porque a criação dessa comarca não é por conta daquele fato. Eu estou falando de comarca, mas eu poderia ter uma série de outras situações, como, por exemplo, quando o tribunal cria varas específicas, tipo assim, estou criando as varas de entorpecentes, estou criando a vara de lavagem de dinheiro, né, e tal. E aí, nesse caso, também a gente tem hipóteses ou discussões basicamente semelhantes. Ok? Entendido? Então, com isso, a gente mata a questão do princípio, cadê ele? Do juiz natural. E o que é o promotor natural? Repare que o promotor natural ele não está expresso na Constituição. Mas, dentro da lei complementar, né, de número 75, que é a lei complementar do MP, dentro da lei orgânica do Ministério Público, o que a gente tem são discussões sobre a inamovibilidade dos promotores de justiça. O promotor de justiça, ele não pode ser retirado daquele processo em que ele atua, nem promovido, nem removido, enfim, senão pelos critérios normais de promoção de carreira, que vão aí alternando entre mérito e antiguidade, certo? Então, não é possível, por exemplo, que o Procurador-Geral de Justiça indique um promotor específico para atuar num determinado caso. Por quê? Porque isso violaria o princípio do promotor natural. Ficou claro? Então, na verdade, se aquele caso ele foi distribuído para a quinta vara criminal, é o promotor que oficia na quinta vara criminal que vai atuar no feito. Até às vezes acontece dele aceitar outros promotores que o ajudem, tipo assim, o promotor que atua na investigação ou qualquer coisa assim. Mas ele é o titular daquela vara e por isso mesmo ele que vai atuar. Senão eu violo o princípio do promotor natural. Muito tempo existiu uma discussão do Supremo que defendia que não existia óbice a essa indicação, é até um voto consagrado da ministra Ellen Grace, muito antigo e tal, que dizia o seguinte, que a Constituição estabelece a indivisibilidade e a unidade do Ministério Público. Então, que se o Ministério Público era um órgão uno e indivisível, qualquer membro do Ministério Público poderia sim atuar no feito, até mesmo quando designado pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral da República. É um voto da Ellen Grace num caso que envolvia o MP Federal, então era um Procurador-Geral da República especificamente. Um procurador da República e uma indicação do Procurador-Geral da República. Mas, hoje, o STF já tem uma visão um pouquinho diferente, entendendo que existe sim que se respeitar o princípio do promotor natural. Um desses exemplos bem claros, assim, se dá, por exemplo, vou pegar como hipótese essa situação. Imagine, quem oficia, quem do Ministério Público, que é um órgão uno e indivisível, mas quem do Ministério Público que oficia no STF, no STJ, é o Procurador-Geral da República. Mas vamos imaginar que você tem um caso que está lá em recurso especial, recurso extraordinário, que tem que ser feita uma sustentação oral, mas é um caso oriundo do MP estadual. Então, me parece que é razoável que seja o Procurador-Geral de Justiça ou um membro por ele designado do MP estadual a oficiar no processo, né, fazendo a sustentação oral e defendendo os seus interesses, e não o Procurador-Geral da República, em respeito ao princípio do promotor natural. Então, existem alguns acórdãos já defendendo o princípio do promotor natural. Fato é que a Lei 12.830 de 2013, ela trouxe a inamovibilidade para os delegados de polícia, que deixa de ser possível que eles sejam removidos, né? Repare que é uma lei ainda muito incipiente, nós temos visto aí coisas, né, no governo, não muito assim, mas realmente a inamovibilidade, ela está lá dentro da Lei 12.830. Isso fez com que alguns delegados de polícia passassem a sustentar a existência do princípio do delegado natural, que por enquanto ainda não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal rechaça a ideia de delegado natural. Beleza, gente? Então, com isso, a gente fecha aqui, 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 aqui. E verdade real, acho que a gente falou, né, na última aula, acho. Depois você me diz aí se foi ou não. Agora, de fato, a gente vai entrar na liberdade dos meios de
prova, ok? E depois na prova e lista. Eu volto já já.